tarde a todos os catarinenses, eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo para todo o nosso planeta nessa terça-feira, hoje é o 10º dia do mês de fevereiro e nós abrimos o show da tarde com esse gigante, com esse monstro que é o nosso artista. Vamos aplaudir ele, Donato! Ei, garotinho, tudo bem? Tudo bem. Essa música aí é música chocante. Desequilibra. É uma música nova, eu adoro música nova. Essa tem 72 anos. Não fala isso. Ela aproxima os corações, né? Agora você canta e também nos encanta, isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Você faz shows aí por esse rincão afora, por essa federação afora? É, mais na casa de amigos, algum boteco que passe pela minha frente, eu tô lá. E você quem é? Eu sou o Donato. Donato no show da tarde! Claro que é sempre um prazer diferente, é sempre uma emoção diferente, porque é sempre um convidado diferente, é um dia diferente, é um momento diferente. Por isso que hoje é uma mesa marcante, é uma mesa que vai ficar marcada para a eternidade, vai ficar lá na nossa página do YouTube, que muitas pessoas depois de muitos anos, vão poder ver lá o tio, o vovô, enfim, é a história da PMTV, é a história do show da tarde. Por isso que cada mesa redonda nós caprichamos, porque é sempre um momento bacana. E hoje, o nosso tema de hoje, os nossos convidados, as pessoas que nos dão prazer na qualidade de perguntadoras, já receberam um fly para que possam acompanhar o nosso objetivo, para que a mesa possa ficar tecnicamente delirante. Por isso, o nosso convidado central de hoje, ele é um dos renomados juristas. Vamos aplaudir o doutor Marcelo Antônio Paganella! Muito bem, é o show da tarde para todos os catarinenses, mas antes, eu quero compartilhar com vocês um momento que eu tive ontem aqui na Assembleia Legislativa. A Igreja Quadrangular tem 740 igrejas. Eles têm superintendentes de cada município. De Palhoça, o superintendente levou o prefeito de Palhoça. De Joinville, levou o prefeito Udo, lá de Joinville. Itajaí, Blumenau, Chapecó, tinha mais de 20 prefeitos. E São José, o querido pastor Cecílio Faria, que eu fui conhecer um dia desses, eu fui representar São José, entreguei a premiação, entreguei lá um prêmio lá para o pastor Cecílio pelos 73 anos da Igreja Quadrangular. E é claro, se eu estou compartilhando com todos vocês que estão aqui na PMTV nesse momento ao vivo, e também os telespectadores e pessoas que vão nos ver depois, amanhã, sei lá quando, no nosso site do YouTube. Obrigado, pastor Cecílio, obrigado ao nosso deputado, presidente da Igreja Quadrangular aqui do município de Santa Catarina. E todos sabem que eu sou católico, apostólico, romano, mas hoje eu convivo mais nas igrejas evangélicas, até pelo envolvimento que nós temos com esses pastores renomados, dinâmicos. Nós vamos prosseguindo a nossa mesa redonda. Queremos mais uma vez cumprimentar o escritório, Paganella e Babi, o nosso convidado central, Dr. Marcelo Antônio Paganella. Eu quero desejar boa sorte e prazer em revê-lo. Obrigado. Está tudo bem? Tudo bem, graças Tranquilo? a Deus. Tudo jóia. Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda de hoje. Eu não tenho caneta, quem me empresta a canetinha aí? A caneta. Essa caneta de ouro, vamos falar de caneta de ouro, isso é importante. Isso é importante. Então queremos agradecer a presença do nosso renomado jornalista, comunicador da rádio Luar 98.3. Obrigado, Nonato, pela sua vinda, sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente o Dr. Marcelo Paganella e faça a sua primeira pergunta. Boa tarde a todos.
A situação que até recebi agora. Interessante, doutor Marcelo, ter visto isso pelo Juiz Brasil. O funcionário deixa de comparecer ao serviço em virtude de a empresa parar de fornecer a ele o vale transporte. Eu gostaria de saber, doutor Marcelo, até que ponto isso poderá causar uma justa causa para o funcionário e a situação que pode ser reverter esse quadro e derrubar essa justa causa. Okay. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado a todos aqui por estar presente, né? Agradeço ao Tadeu Soares por esse convite, né? E nós estamos aqui, na verdade, para prestar alguns esclarecimentos a todos que estão aqui presentes e também ao público que está vendo ao vivo aqui essa mesa redonda, né? Bem, quanto ao teu questionamento, o Vale Transporte hoje é um requisito essencial para o empregado vir ao trabalho, né? Ele pode vir, tem meios para comparecer ao trabalho. Mas assim, se caso uma vez acontecendo da empresa não realizar o pagamento do Vale Transporte dele e ficou ajustado isso para com o empregado, pode acontecer uma rescisão indireta, tá? Em virtude que é uma obrigação trabalhista, tá? E também, também, se caso o empregado não comparecer por causa disso, existe uma possibilidade de justa causa? Bem, existe um questionamento a respeito disso, tá? Mas a probabilidade é mais não do que sim. Tá? Para incidir uma justa causa hoje, para fins dentro do entendimento judiciário, o juiz hoje entende que, por uma justa causa, hoje é muito complexa a situação, tem que ser bem complexa a situação para incidir uma justa causa. Tá? O juiz hoje entende que justa causa hoje não poderia acontecer em casos, só poderia acontecer em casos extremos. Não poderia acontecer uma coisa simplesmente porque o empregado não compareceu um dia no trabalho, ou faltou 10 dias ao trabalho. Não, ele teria que realmente ter outros requisitos para incidir essa justa causa. Claro que isso tudo está elencado dentro do artigo 482 da CLT, né? Ali tem os elementos jurídicos que você consegue demonstrar os motivos da justa causa, mas também nós temos que levar em consideração que muitos entendimentos jurisprudenciais dos nossos tribunais majoritários hoje estão entendendo que, mesmo estando elencado dentro dos artigos 482, dependendo do caso, não incide justa causa. Tá? Então, nessa questão do Vale Transporte, hoje é um quesito muito importante até para o empregado, que às vezes não tem condições de comparecer se não tiver esse Vale Transporte. Então, de ocorrer uma justa causa, eu acho que é remota. Tá? Queremos também agradecer a presença do nosso especialista em segurança no trabalho empresarial, doutor Jurandir. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. É sempre um privilégio recebê-lo. Por favor, cumprimente o doutor Marcelo Antônio Paganella e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. É um prazer estar aqui novamente no programa. Boa tarde aos caros colegas da mesa, família que a gente considera. Boa tarde ao telespectador. Doutor Marcelo, como o Tadeu já citou, nós atuamos na área de segurança, saúde e qualidade de vida já há mais de 30 anos. E vamos aproveitar que os assuntos são pertinentes. Claro. Você, certamente, pela experiência que a gente já notou, tem conhecimento das normas do Ministério do Trabalho, todas elas. Mas, normalmente, os nossos clientes empresários não as têm. Por isso, eles buscam uma consultoria, uma assessoria. Como você vê, além da obrigatoriedade legal, a necessidade técnica, conveniência técnica para o empresário desenvolver e implementar as normas de segurança, principalmente as básicas. Como você vê a resistência ou não dos clientes que você tem, ou empresários que você tem conhecimento e contato? Ok. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade é o seguinte, as normas regulamentadoras cada vez mais estão mais estreitando essa situação para a segurança do trabalho. Isso está sendo muito importante, não só principalmente para o empregado, como também para a empresa, né? Nosso escritório advoga para algumas empresas e uma das coisas essenciais e que nós fortemente estamos aplicando é essa questão da segurança do trabalho. Infelizmente, nós estamos tendo muitas doenças ocupacionais hoje na Justiça do Trabalho, nas empresas,
As empresas hoje, particularmente, algumas empresas estão sendo nomeadas como cabideiros, ou seja, os empregados ficam doentes e botam no cabide, né? Infelizmente, hoje a segurança do trabalho, no meu ponto de vista, está sendo muito importante essa preocupação. Realmente a questão dessa preocupação para com a empresa, porque ela está sendo penalizada fortemente, tá? Está sendo penalizada fortemente no Justiça do Trabalho. Os juízes estão muito atentos quanto a isso. Quando se trata de doença ocupacional, ela hoje, para o juiz, ela está sendo hoje um elemento essencial, tá? Para essa preocupação, até porque os empregados também estão repercutindo para fins previdenciários, né? Uma vez um empregado adoecendo na empresa, a empresa, muitas vezes, existe uma restrição para hoje aplicar o CAT, tá? E, consequentemente, a empresa não está dando o CAT e, consequentemente, a Previdência está questionando a respeito disso. Porque quem que está pagando depois quando o empregado adoece? Por isso que tem essa questão da segurança do trabalho. Quando o empregado adoece, ele vai para a Previdência. Hoje, na verdade, são depois de 30 dias, né, que mudou a legislação quanto a essa questão da contribuição previdenciária. Mas, uma vez ele entrando na Previdência, a Previdência vai fazer toda uma análise. Se ela averiguar que realmente existiu doença ocupacional, ou seja, a empresa não se atentou quanto à questão da segurança do trabalho, ela vai, obviamente, ela mesma emite um CAT e a empresa vai ser penalizada por esse fato, né? Então, a segurança do trabalho, as normas que estão criando hoje, no meu ponto de vista, estão sendo bem, cada vez mais cercando, estreitando essa legislação para que o empregado tenha uma segurança a respeito disso e as empresas também começam a se preocupar quanto a isso, porque vai gerar um momento que vai ter uma bomba atômica na Previdência, né, se as empresas hoje não se preocuparem. Então, as normas, elas estão... Mas assim, o que importa essa questão das normas, né? As normas regulamentadoras têm que ser seguidas, à risca. O problema é que, às vezes, infelizmente, na Justiça do Trabalho, as normas elas envolvem tanto a parte administrativa como a parte judiciária, e às vezes se confrontam. Então, as empresas acabam seguindo uma norma que, muitas vezes, o nosso entendimento jurisprudencial diverge um pouco, né? É claro que quando existe uma demanda trabalhista, existe uma perícia judicial, e essa perícia judicial vai se respaldar nas normas regulamentadoras. Então, da importância disso e dessas criações que estavam acontecendo, dessas interpretações dessas normas, são muito importantes para o empregado. Eu estou sentindo que a nossa energia está fraca, está fragilizada, o nosso ar-condicionado está tremendo. Então, nós vamos buscar força nesse renomado pastor. Vamos aplaudir ele, pastor Taborda! Tadeu Soares. Cada dia a gente desperta e liga a TV e está lá chegando a notícia do Lava Jato, Operação Lava Jato. Cada vez mais corrupção, cada vez mais mentira, cada vez mais falsidade. E a gente não sabe onde que nós vamos parar, onde é que o Brasil vai parar. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecer o coração do homem? A mentira parece que está acima de todas as coisas. Eu estava na lotérica, lá pelas 18 horas, para pagar uma conta, e o cidadão na minha frente recebe uma chamada telefônica, provavelmente da esposa, porque ele se referiu como querida. Diz: querida, estou aqui no consultório médico esperando o meu horário. Saindo daqui vou passar no escritório, tem umas 4 pessoas na minha frente ainda. Então lá pelas 9, 10 da noite eu estou em casa. Algumas pessoas se divertem contando mentiras. Por que ele disse que estava no consultório se ele estava na lotérica? Porque o coração do homem é mentiroso, é enganoso, é falso. E por isso o Brasil sofre com tanta corrupção, com tanta mentira. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós podemos ter nova vida se optarmos por fazer aquilo que é certo. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Deus abençoe a todos.
estamos sempre mudando, né? Acho que a gente tem que mudar para quebrar, né? Tem que quebrar a rotina, né? Quebrar para ver se os caras são bons mesmo. Vocês são bons, né? Isso é uma prática nossa. Falando em prática, queremos cumprimentar o nosso querido compositor, o nosso artista internacional hoje, com visual totalmente remodelado. Obrigado pela sua presença. Parabéns pela sua cabeleireira, que deu um choque na sua aparência. Cumprimente o Dr. Marcelo Paganella e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo, boa tarde à família da Mesa Redonda, Tadeu Soares, muito obrigado mais uma vez. Doutor Marcelo, como o senhor vê, como é que se caracteriza o constrangimento, assédio moral contra o empregado? O assédio moral hoje está, no nosso país hoje está muito forte, ainda mais se tratando perante as empresas, né? Infelizmente, aí vem uma questão de interpretação. O que se equipara hoje uma questão de assédio moral? Hoje eu posso dizer que assédio moral se trata quando hoje o empregado e o empregador acontece um tipo de humilhação perante o empregado, expõe ele numa situação constrangedora perante os seus colegas, né? O que mais que nós podemos dizer? Questão do assédio moral. A forma de proceder, a exigência de cumprir uma meta, isso existe uma pressão hoje muito forte sobre os empregados. Tá? Os empregados hoje, na verdade, as empresas estão exigindo demais dos empregados, cada vez enxugando mais a quantidade de empregados para elaborar e, consequentemente, aumentando o trabalho. Muitos desvios de função, isso está acontecendo bastante. Hoje você é contratado para você em determinada atividade, no decorrer dessa atividade você vai acabar fazendo uma, duas, até mais atividades. Isso acaba gerando problemas e, consequentemente, gera, por uma questão de afinidade, pessoalidade, acaba gerando essa questão do assédio. As pessoas hoje não têm essa interpretação do que seria um assédio e, por se sentir à vontade para com o empregado, eles acabam tratando de uma forma que às vezes acontece bullying, acontece essa forma de uma brincadeira, uma questão do homossexualismo, né? Hoje muitas brincadeiras do homossexualismo, inclusive não só do empregador para com o empregado, também os próprios empregados. Isso pode assediar, né? E isso acaba gerando constrangimento e, consequentemente, perante a Justiça do Trabalho, tem essa preocupação também de gerar um dano moral muito forte. Os juízes trabalhistas, volta e meia, nós participamos de reuniões e congressos, e as maiores preocupações da Justiça do Trabalho está sendo o assédio moral e as doenças ocupacionais. Tá? Porque tem trabalhadores que se sentem de uma forma perante a empresa que ou não querem mais trabalhar, afeta de uma forma psicológica tão grande que a empresa acaba arcando às vezes com uma consulta psicológica ou psiquiatra para ele manter ele dentro da empresa. Tá? Porque cada empregado age de uma maneira. Tem empregados que conseguem lidar com uma situação dessa, tem empregados que não conseguem, tem que ser respeitado, né? O ser humano tem que ser respeitado nessa condição. Então, se acontece um tipo de assédio moral, a empresa vai ser penalizada? Vai. A questão, como vai se provar? Né? Vamos dizer que você entra numa sala de um diretor, o diretor começa a fazer um monte de ponderações a você e te assedia. Pode ocorrer um assédio moral, envolvendo partes também assédio sexual, né, que hoje está acontecendo muito disso. Então, como é que ele vai provar isso? Através de uma escuta? Através de uma gravação no celular? E aí, isso é uma prova para a Justiça do Trabalho? É uma prova? É. Mas isso pode ser questionado? Com certeza. E além disso, pode gerar... qual é a maior prova disso tudo? É testemunho. Testemunhal, dos próprios empregados. Então, nessa questão do assédio, no ponto de vista hoje jurídico, ela está envolvendo de uma repercussão tão grande que nós, escritório da advocacia, na área trabalhista, estamos promovendo
reuniões com os próprios gerentes, diretores, e apresentando a eles situações jurisprudenciais negativas à empresa dessa forma do assédio moral. Tá? E eles estão se preocupando quanto a isso. Porque eu percorro no setor industrial e tu percebe muitas brincadeiras. E tem uns que sabem aceitar, outros não. E isso gera, com certeza, assédio moral. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem, e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José, Dr. Daniel Nascimento. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos amigos que estão aí do outro lado da telinha. Boa tarde aos companheiros da mesa e boa tarde ao nosso convidado central. É um prazer enorme poder estar aqui. Lembrando a todos que no dia 21 e 22, tenda missionário no setor de serraria. Você é o nosso convidado especial. Minha pergunta que lhe venho a fazer é referente ao valor do profissional. Eu dei uma pincelada no programa passado e agora vem a pergunta. Funcionário, até quando o empregador ele valoriza o funcionário? Infelizmente aconteceu até no dia de ontem, uma empresa, um hotel aqui de São José, ele dispensou, houve um caso na justiça que ganhou, que não pagou o hotel e aí ganhou na justiça o antigo proprietário. E os 80 funcionários que estavam trabalhando foram dispensados sem pagamento, sem rescisão e sem a explicação devida e que foi mandado buscar o seu direito por uma terceira pessoa que ficou responsável por isso. Aí eu lhe pergunto, até quando existe a valorização do profissional e até quando ele tem utilidade? Como o senhor analisa, como o senhor pode nos avaliar e repassar referente ao respeito ao trabalhador? Muito boa pergunta. No ponto de vista hoje é o seguinte, hoje eu penso que nessa condição, o melhor órgão para ter essa segurança para o empregado é o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria. Então, quando envolve uma situação dessa, é claro que quando existe uma venda de empresa para outros sócios, que seja, todo o passivo e ativo vai para o próximo sócio, né? E, obviamente, existem acordos. Mas uma coisa importante, uma coisa é a questão da negociação feita entre o empresário. Outra coisa é a parte caráter alimentício, que se trata da Justiça do Trabalho, meio trabalhista, do empregado. O empregado tem que dar continuidade, independentemente da situação. Se o hotel está mandando embora, né, está rescindindo o contrato com esses empregados em virtude dessa venda, tem que ter, junto com esses empregados, para resguardá-los dos seus direitos, o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria. Tá? Por quê? Muitos empregados, infelizmente, acabam não tendo conhecimento dos seus direitos, né? E, em virtude disso, acabam sendo passivos com as condições que as empresas estão oferecendo a eles. Mas uma vez procurando o Ministério do Trabalho e procurando também o sindicato da categoria, com certeza eles vão ser muito mais valorizados os seus direitos e segurados para que eles possam... Porque assim, a empresa, ela não é obrigatório da empresa segurar o empregado, ok? Salvo algumas exceções. Ela pode simplesmente despedi-lo, sem justa causa ou por justa causa, mas ela tem que assegurar os seus direitos. Então, se o empregador não quer mais continuar com o empregado, tudo bem, né? Mas paguem seus direitos para que ele possa ter uma garantia de procurar outra empresa para trabalhar. Então, a valorização do empregado, ela tem que ser, claro que não envolve só a questão técnica, envolve uma questão pessoal também, né? Muitos empregados foram lá, trabalharam para o hotel de uma forma que muitos consideraram como se fosse seu próprio trabalho, como se fosse sua própria empresa, deram sangue, a gente brinca, né? Deram sangue pela empresa. Isso tudo gera não só parte técnica. Então eu vou mandar aquele empregado embora e terminamos aqui, paga a tua rescisão e deu. Não, as coisas não funcionam assim, né? Ainda mais quando nós trabalhamos com empresas que são poucos empregados. Quando tem empresa que tem mais empregados, a pessoalidade é menor. Em virtude disso, essa rescisão contratual, essa pessoalidade é bem menor e, consequentemente, o sentimento não é tanto. Mas a valorização do empregado, eu acho que tem que ter, e para ter essa segurança do empregado, tem que estar o Ministério do Trabalho e também o sindicato.
Queremos também agradecer a presença do nosso poeta, do nosso jornalista, escritor, Donato Ramos. É sempre um prazer em recebê-lo. Parabéns mais uma vez pela sua apresentação na abertura da nossa mesa redonda de hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2015. Por favor, cumprimente o Dr. Marcelo Antônio Paganella e faça a sua pergunta, por favor. Dr. Marcelo, bom dia. Bom Boa dia. tarde. A justa causa. O empregador pode demitir o seu empregado quando há uma justa causa. Mas pouco se tem falado sobre o verso da medalha. O pedido de demissão por justa causa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que pouca gente ouviu falar. Ok, muito boa pergunta também. Sim, na verdade, o pedido de demissão da parte do empregado quer dizer pedindo justa causa pela empresa. Olha, eu vou dizer bem sério para você, eu, pelo tempo que eu estou já nesse meio, militando nesse meio jurídico, eu vou dizer para você que eu nunca vi isso. Tá? Infelizmente, também, pelo menos, nós estamos num país que, infelizmente, está faltando empregos, né? Nós estamos num país hoje que, na verdade, muitos necessitam por essa questão salarial. Então, eu vou dizer para você assim, existe a possibilidade dele pedir demissão por justa causa para a empresa, ele mesmo pedir e justificar isso? Existe. Que geralmente acontece isso de uma forma que se chama rescisão indireta. Como ele comentou da questão do vale transporte, se a empresa não está cumprindo com o pagamento do salário, se a empresa não está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, ele pode ir lá e pedir a rescisão indireta por essa obrigação. Tá? Então, a justa causa, na verdade, tanto que a própria CLT, no artigo 482, ela condiciona diretamente ao empregado, que tem os elementos lá para justificar. Mas ele pode também pedir a justa causa, como a questão do assédio moral, né, que vai ter que provar. Né? E qual a penalização dessa empresa se acontecer essa justa causa? Provavelmente uma multa administrativa, além de outros fatos de questão de trabalhista. Questão de danos morais, questão de repente, dependendo da situação, de danos materiais, as obrigações, multas administrativas e as multas judiciais. Tá? Mas a justa causa, geralmente, é quando acontece um assédio moral, quando ele pede demissão, mas a questão, quando alguém pede uma justa causa, tem que provar isto. Então, se o empregado pediu uma justa causa, para a empresa regularizar a situação dele para fins de rescisão do contrato de trabalho, essa empresa ela tem que justificar, e que muitas empresas não vão aceitar. Imagina um empregado chegar para a empresa, olha, eu estou me pedindo demissão porque eu fui assediado. Então, eu quero todos os meus direitos por justa causa. A empresa vai olhar para ele, não, tu pediu demissão, tu vai receber os teus direitos, mas você não vai receber seguro-desemprego, não vai conseguir retirar o fundo de garantia, você não vai receber os 40% de fundo de garantia. Não, mas eu estou pedindo, em virtude da justa causa da empresa. Então, prove. Como é que ele vai provar isso? Né? Aí ele vai até o sindicato, procurar o sindicato vai questioná-los. Não aconteceu esse fato. Então, assim, nenhuma empresa que eu conheça, e dentro dessa repercussão, tá, inclusive uma boa pergunta, de acontecer um fato desse. Tá? Geralmente o empregado pede demissão, ou a empresa, ele faz um acordo com a empresa de fazer essa demissão sem justa causa, essa despedida sem justa causa, e aí vem o questionamento depois na justiça do trabalho. Queremos também agradecer a presença da Mega Puff Design, empreendedor Sandro Andrade Maciel também tem a formação de design, fica bem aqui ao lado da Câmara Municipal de São José, no Centro Histórico. Obrigado, empreendedor, pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente essa fera aí, o Dr. Marcelo Antônio Paganella, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Marcelo, boa tarde a todos os amigos da mesa, boa tarde ao telespectador. Doutor Marcelo, qual a possibilidade de haver uma redução na carga, na jornada de trabalho de 44 horas, a redução de 40 horas de trabalho? Qual a possibilidade disso acontecer? Olha, meu caro, no ponto de vista jurídico existe a possibilidade. Uma questão é envolver a parte técnica com a questão prática. Essa redução é possível? Mas tem que haver um acordo entre empresas, empregados, a parte dos órgãos administrativos, os órgãos judiciais, e no meu ponto de vista hoje é bem remoto. Tá? Muitos empregados estão fazendo hoje 40 horas.
né? Apesar que a empresa hoje, o que acontece? A legislação ela coloca que você tem que trabalhar no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que faz as empresas? Poxa, para não deixar o empregado não ter uma fadiga laboral, a empresa não faz com que o empregado não trabalhe nos sábados. Por os empregados não trabalharem nos sábados, eles fazem o seguinte: não, tudo bem, então a gente faz uma compensação de horas. Como é que faz essa compensação de horas? Nós pegamos, aumentamos o teu horário diário, ou seja, passa para 9 horas de segunda a quinta-feira, e de sexta-feira, ou seja, vamos lá, o empregado entrou às 8, sai ao meio-dia, entra às 2 e sai às 6. Né? O que acontece? Eles querem fazer assim: tu entra às 8, sai ao meio-dia, entra 1 e sai às 6, de segunda a quinta, e de sexta-feira ele entra das 8 ao meio-dia, e entra às 2 e sai às 5. Isso soma 44 horas semanais. Isso está dentro da norma seletista, tá? Isso está dentro da norma da CLT. E, consequentemente, a empresa precisa fazer isso, homologação no Ministério do Trabalho, junto ao sindicato? Não, não é necessário. Apesar que tem alguns entendimentos jurisprudenciais que entendem que tem que ser feita essa compensação via sindicato. Mas como a CLT já coloca 44 horas semanais, não existe problema nenhum. Então, o que acontece? Se diminuir dessa hora, vai envolver várias repercussões. As empresas vão ter que contratar mais empregados para suprir a demanda, que na verdade elas já estão, na verdade, eu acho, superlotando a quantidade de demanda de trabalho de cada empregado. Como eu falei, essa questão do desvio de atividades, de funções. Então, as empresas, com certeza, vão pressionar o governo, vão pressionar o Ministério do Trabalho para dizer assim: olha, se vocês reduzirem isso a 44 horas, nós vamos ter que contratar mais empregados. Nós não temos mais condições de contratar novos empregados. Tá? Isso é umas atitudes tomadas pelas empresas. Vou dar um exemplo para você agora. Essa atitude que teve do seguro-desemprego. Essa questão que teve do seguro-desemprego, essa redução, ou do aviso prévio, essa questão da previdência, que o governo agora falou que não é mais 15 dias, com o empregado, a parte do empregado 15 dias, depois de 15 dias cabe a previdência, agora é 30 dias, são 30 dias. Em virtude disso, o que aconteceu com a Volkswagen? A Volkswagen mandou um monte de pessoas agora, teve greve, teve problemas agora, mandando um monte de pessoas embora, em virtude de quê? Isso foi através de quê? De pressionar o governo. Né? Essa questão do EPI, que o governo também não reduziu, não deu mais a redução do EPI automobilístico. O que eles fizeram? Despediram também empregados para demonstrar para o governo: tudo bem, governo, já que você quer pressionar as empresas, nós vamos pressionar de uma forma do quê? Mandando embora os empregados. Aí vem perfis de empresas que sabem lidar com isso, outros não vão saber. Tá? Então, essa redução de carga horária é possível, mas as características, os elementos são bem fortes para acontecer isso. E eu acho que nesse momento agora do nosso Brasil vai ser remota essa situação. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária Obreiros da Ponte de Maruim. Ontem tive uma fala importante lá com o nosso prefeito de Palhoça, e ele deve estar conosco na mesa redonda agora em fevereiro ou março. E falei de Vossa Excelência, do nosso presidente. Parabéns pela sua atuação, nosso Camilo aqui de Palhoça. Eu peço, por favor, presidente Valdir Vitório, que cumprimente o doutor Marcelo Antônio Paganella e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Marcelo, aos telespectadores, aos amigos de casa. A minha pergunta é possível o empregado receber simultaneamente adicionais de insalubridade e periculosidade? Não. Hoje o nosso entendimento majoritário, na verdade pacífico nos nossos tribunais, ainda mais Tribunal Superior do Trabalho, tá? Que não existe essa somatória entre adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Muitos, né, da parte do empregado entram com ações trabalhistas pedindo essa soma. E, além disso, estão pedindo também que essa base de cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade sejam sobre a remuneração. Bem, isso gerou uma repercussão muito grande dentro dos tribunais, junto com o próprio Ministério do Trabalho, junto com os tribunais superiores do trabalho, que se incide sobre a remuneração ou incide sobre o salário mínimo. Tá? Hoje também já foi pacificado, já está bem forte com o entendimento que é sobre o salário mínimo. Tá?
Então, a somatória adicional de insalubridade, ou seja, vai haver uma perícia judicial, a pessoa entra com adicional de insalubridade e periculosidade, vai um perito judicial nomeado pelo juiz da trabalhista, ele vai até a empresa e ele vai averiguar se essa pessoa vai ter periculosidade ou vai ter insalubridade. Se ele, dentro da averiguação dele, dentro do entendimento dele, ele verificar dentro das normas regulamentadoras, ele entender que existe insalubridade ou periculosidade, ele vai verificar, não, ele vai ver e se tiver um grau máximo, né? Tem os graus, tem um grau baixo, médio e alto. E ele vai verificar dentro da qualificação no setor aonde ele trabalhava, e ele vai caracterizar assim, não, aqui incidiu insalubridade. Ele vai dizer se é grau médio ou grau máximo, e o juiz trabalhista dificilmente vai contrariar o laudo pericial dele, tá? Porque o homem de confiança do juiz trabalhista é o perito judicial. Então, a somatória de periculosidade e insalubridade hoje está pacificado junto aos tribunais que não pode ter esse somatório. Ou é insalubridade ou é periculosidade. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista, Ronald Lemos, obrigado pela sua vinda, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Cumprimente o Dr. Marcelo Antônio Paganella e faça a sua brilhante pergunta, por favor. Obrigado, amigo Tadeu, sempre pela carinhosa deferência, amigos de casa, amigos da mesa, o Dr. Marcelo Paganella também. Dr. Marcelo, eu queria saber se o senhor está atualmente inteirado sobre a rotina de fiscalizações, acredito eu, do Ministério do Trabalho, com referência ao comércio em geral, onde se os seus empregados têm ou não utilizado o ponto eletrônico, se os patrões têm colocado, se é uma exigência, essa questão aí do ponto assinado também, como que está? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Não, a questão, vamos lá. Hoje, para a exigência de ter um livro ponto ou um cartão ponto, tá? Um ponto eletrônico, desculpa, através acima de 10 funcionários, acima de 10 empregados. Tá? Então, a exigência hoje do Ministério do Trabalho, da norma, é que se tiver uma empresa acima de 10 empregados, tem que ter o controle de horário. Esse controle de horário pode ser feito de duas maneiras, ou ponto eletrônico, ou ainda o livro registro, o livro ponto, que a pessoa vai lá e assina. O problema do livro ponto, que gerou isso, está gerando vários problemas nas empresas, e por falta de assessoria jurídica, o que seja, existe aquele ponto que se chama ponto britânico. O que seria o ponto britânico? Os empregados entram às 8, por exemplo, o horário dele das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Aí vai lá e assina o ponto, em um mês, e entra a entrada dele às 8 ao meio-dia, das 2 às 6. No entendimento dos nossos tribunais hoje, não existe mais esse horário britânico. O horário britânico é aquele horário porque qual é o entendimento do judiciário? Poxa, como é que um empregado vai entrar todo dia às 8 horas e sair meio-dia? E vai entrar às 2 e sair às 6? Não existe isso. O empregado vai entrar 8 e 1, 8 e 2, 8 e 5, 7 e 55. E aí isso gerou nos livros pontos, porque muitas empresas faziam o seguinte, eles não assinavam o livro ponto no dia, aí chegavam no final do mês, ela entregava para o empregado ficava preenchendo o livro ponto. Aí chegava lá, o empregado fazia as coisas, não lembrava mais de 20 dias atrás o horário que ele entrou. Aí ele, não, deixa eu colocar aqui 8 horas. Aí colocava o horário certo, e aí era descaracterizado quando ele queria hora extra na justiça de trabalho. Aí acabava sendo arbitrário pelo juiz, ou pelas testemunhas, de acordo com o tipo de testemunhas. Tá? Então, a obrigação do ponto eletrônico, só acima de 10. O ponto eletrônico é muito importante, por quê, no ponto de vista? O controle é do Ministério do Trabalho. A fiscalização do Ministério do Trabalho. Ele tem uma fiscalização maior, ele tem a chave hoje de acesso, que ele consegue abrir, é a única que ele tem a chave de acesso de abrir e averiguar no equipamento se está funcionando dentro do Inmetro e se está tudo certo, está dando o horário corretamente. A questão do livro ponto, não, desculpa, essa é a questão que tu falou da fiscalização, né? A fiscalização do Ministério do Trabalho está gerando um problema, por quê? O Ministério do Trabalho hoje, um fiscal para bater numa empresa, isso acontece em duas situações. Porque hoje nós temos uma demanda muito grande e nós temos uma quantidade de auditores fiscais do Ministério do Trabalho muito pouco. Em virtude disso, eles não conseguem hoje compor toda uma demanda de fiscalização. Então, eles só têm duas situações que eles podem na empresa. Por denúncia, aí eles vão aparecer, ou num fato que no decorrer da análise documental deles, quando eles fazem lá
Quando a empresa declara os documentos direitinho via eletrônico e eles verificam no sistema, eles acham alguma coisa errada e essa situação que está errada, para eles é muito grande, aí eles vão ter a empresa fiscalizar. Mas não vejo nenhum fiscal chegar e levantar hoje do Ministério do Trabalho, sair do Ministério do Trabalho para fiscalizar uma empresa aleatória. Dificilmente isso, porque a demanda deles é muito grande e eles não têm hoje a capacidade, quantidade de pessoas para fazer esse tipo de fiscalização. Infelizmente, para os empregados isso é lamentável, né? E para a empresa eu acho que também é importante essa fiscalização, porque que faz com que eles se adequem aos meios legais para que não aconteça um tipo de fato e não ocorra uma infração administrativa. Queremos também agradecer a presença dessa renomada jurista, doutora Juliana Werner. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ela é bonita, simpática. Parabéns por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o seu colega, o doutor Marcelo Antônio Paganella. E, por favor, faça a sua pergunta. Olá, colega, doutor Marcelo, tudo bom? Eu gostaria de saber como que o doutor vê hoje em dia essa questão do aviso prévio, que mudou agora, temos uma nova lei recente. Quais são os benefícios para o trabalhador e para a empresa? Como que o doutor vê isso hoje em dia? Mas antes, vamos aplaudi-la! Agora ele pode responder. Vamos lá. Juliana, é o seguinte, essa questão do aviso prévio não foi nada favorável ao empregado. Foi desfavorável, né? Essa nova, assim, ó, com essa nova entrada dessa legislação, o aviso prévio hoje, o empregado que trabalhasse numa empresa até 6 meses, após 6 meses, ele poderia ter direito ao seguro-desemprego. Hoje não acontece mais isso, você tem que ter no mínimo 1 ano, tá? Para permanecer na empresa e, consequentemente, ele usufruía do aviso prévio. E outra coisa, quando ele sai e recebe o aviso prévio e retorna para a empresa, ele tem que ficar 1 ano e meio, no mínimo, permanecendo nessa empresa para continuar depois recebendo o seguro-desemprego também. O que eu visualizo disso aí? Eu entendo que teve o lado bom, realmente, dentro do governo, porque o governo estava tendo, até inclusive agora, recentemente, no Fantástico, teve uma situação sobre a questão do aviso prévio, desculpa, do seguro-desemprego. Você está comentando do aviso prévio ou seguro-desemprego? Do aviso prévio, tá? Então, eu me confundi, desculpa. Na verdade, assim, do aviso prévio, o empregado, depois eu gostaria de comentar do seguro-desemprego, por favor, tá? Mas do aviso prévio, assim, o empregado hoje tem essa condição que favoreceu, desculpa, quando era o seguro-desemprego desfavoreceu, mas se tratando do aviso prévio, favoreceu, que a cada 1 ano ele teria mais 3 dias de aviso prévio, limitado a 90 dias. Tá? Então, um empregado que trabalha 10 anos numa empresa, né, ele teria quantos dias a mais? Teria mais 30 dias. Né? Então, limitado a 90 dias. Então, se ele trabalha 30 anos na empresa, ele teria 90 dias. Quando for realizada a indenização do aviso prévio, ele não vai poder pagar só 30 dias, vai pagar os 30 dias e mais 60 dias, é isso? Então, isso vai dar 90 dias e é limitado essa questão do aviso prévio. Tá? E desculpem, quanto à questão do seguro-desemprego, que foi desfavorável para o empregado, e por outro lado, eu entendo que para dentro do governo, e para as empresas, que também não prejudica tanto, mas seria interessante, porque assim, ó, estava criando muitas simulações. Hoje você sabe que para abrir uma empresa não é difícil, os empregados entravam dentro de uma empresa, ficavam 6 meses, a empresa mandava o empregado embora, e ele recebia seguro-desemprego. Depois de 6 meses, ele retornava para a empresa e continuava elaborando na empresa, ficava por mais 1 ano, entrava com o seguro-desemprego. Então, o governo teve um prejuízo imenso quanto a isso, tá? E isso estava gerando uma repercussão dentro do cofre público muito grande. E também aconteceu agora, recentemente, que eu vi no Fantástico, as simulações e os fraudes quanto a isso. Muitos trabalhadores, infelizmente, por falta de conhecimento, estavam sendo procurados por pessoas que estavam fraudulentas, que estavam procurando eles e ajustando com eles um valor para que eles possam dar entrada no seguro-desemprego deles recebendo esse seguro-desemprego. Tanto que na declaração que foi do Fantástico, se eu não me engano, teve um prejuízo de 15 milhões de reais. Tá? No ano de 2013.
Então, isto é muito sério. E o governo cercou de uma maneira agora que, no meu ver, eu acho que é interessante. O empregado que quer trabalhar, tem que trabalhar, todo mundo está reclamando que está faltando emprego, mas se ele tem emprego, por que não continuar trabalhando? E as pessoas estavam utilizando, infelizmente, nós pagamos pelos maus, estavam utilizando de essa artimanha, que quando chegasse o 6º, 7º mês, chegava o verão aqui em Florianópolis, iam para as praias e pediam para sair. E faziam negociação junto com a empresa. Então, o seguro-desemprego foi muito importante, eu entendo, para o nosso Brasil, essa atitude do governo. Agora no Show da Tarde está chegando informações para você. Vem aí, doutor Jurandir. Boa tarde novamente ao telespectador. Hoje o nosso momento de reflexão em segurança, saúde e qualidade de vida vai ser sobre uma das normas de segurança. Como nós já estamos aqui, são 36 normas do Ministério do Trabalho, fora as do INSS e outras tantas. Hoje vamos falar sobre a NR10, os trabalhos com eletricidade. É muito importante que você, empresário, você empreendedor e você empregado tenha conhecimento dessas informações, principalmente e especialmente através de ordens de serviço, que são obrigatórias, é uma outra norma do Ministério do Trabalho. A NR10 trata dos trabalhos em eletricidade, principalmente sobre as tarefas e atribuições periculosas. Tá? Existe na ocorrência de um acidente com eletricidade, você, funcionário, você, trabalhador, é importante saber que a energia ela não percorre superficialmente, percorre todo o corpo. Tá? Então, um acidente grave com eletricidade normalmente é fatal ou vai te deixar sequelas irreversíveis. Então é importante que você, empregador, desenvolva seus programas de prevenção de acidentes conforme a norma e tenha conhecimento e leve esse conhecimento, essa informação, como o Tadeu citou, aos seus colaboradores. E continuamos agora, então, com o Show da Tarde com o Tadeu Soares. Queremos também agradecer a presença desse ídolo da música catarinense nacional, o ídolo lá de Biguaçu. Obrigado, Nelson André, por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o renomado jurista, especialista em direito trabalhista, Dr. Marcelo Antônio Paganella, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Tadeu pelo convite. Quero também mandar um abraço aos telespectadores, aos internautas. O Dr. Fernando, lá em Santos, está assistindo o programa. O Dr. Alfredo Silva, de Biguaçu. Doutor Marcelo, quero saber aqui, quais as estabilidades previstas em lei? Vamos lá. Estabilidades são poucas, né? Mas nós podemos dizer, dentre elas, seria estabilidade de gestante, né? Nós podemos ter estabilidade de doença quando se trata de acidente de trabalho. Eu vou citar essas duas situações, tá? Mas a de gestante, existe uma preocupação hoje muito grande na Justiça do Trabalho, porque muitas pessoas estão sendo mandadas embora, as mulheres, né, em virtude quando elas estão grávidas. Né? Isso aconteceu, está, na verdade, diminuindo isto, mas ainda a Justiça do Trabalho tem uma preocupação bem grande quanto a essa situação. Hoje, quando tem uma gestante dentro do período laborativo dela, ela tem uma estabilidade que seria de 9 meses, né? Ou seja, ela vai ter a licença, a maternidade, ela teria um período de 9 meses, e além disso, a Justiça do Trabalho está entendendo ainda da estabilidade dela mais 5 meses após parto. Tá? Então, muitas pessoas estavam fazendo o seguinte, ela teria o período dela gestacional, a licença na maternidade, desculpa, e aí chegava no período da licença maternidade, eles mandavam, elas retornavam ao emprego, e a empresa a despedia sem justa causa. Hoje o judiciário entende o seguinte, não, tudo bem, tu queres despedi-la, então tu vai fazer o seguinte, tu vai dar uma estabilidade de mais 5 meses. Tá? Essa é uma situação. Outra coisa que está questionando muito é quando ela estiver no período do aviso prévio. Ela teria estabilidade se constatar que no período do aviso prévio ela ficou grávida? O entendimento do nosso judiciário entende que sim. Ela teria sim, e após isso 5 meses. Tá?
se nesse período gestacional dela, ela está na licença, ela pega uma doença, ela teria também instabilidade? Aí vem uma repercussão agora que está acontecendo. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 244, está entendendo que ela teria sim a estabilidade no mínimo de 1 ano. Desculpa, no mínimo seria de 9 meses mais 5 meses. Estamos falando em 14 meses. O nosso Supremo Tribunal Federal, quando se trata por contrato por prazo determinado, tá? Quando se trata por prazo indeterminado, ele não está questionando, mas quando se trata por prazo determinado, o Supremo Tribunal Federal está entendendo que não teria estabilidade. Ou seja, ele está contrariando uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. E como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal é a Corte Maior, quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Mas isso está gerando repercussão. Para o entendimento judiciário, tem estabilidade, para o prazo determinado. E para o Supremo Tribunal Federal, não. Como é que o advogado de uma empresa vai atribuir isso aí? Vai ter que buscar até o Supremo Tribunal Federal, para a empresa. E como é que o empregado vai atribuir nisso aí? Vai atribuir até o Tribunal Superior do Trabalho, que está favorecendo o empregado. Tá? Os internautas estão participando do show da tarde. Tem aí passa aqui, por favor, o Nelson André, uma participação dos internautas. Vamos ver o que é que está dizendo. Está dizendo que lá o pessoal lá da rua Felipe Schmidt estão aplaudindo a participação do nosso renomado jurista, doutor Marcelo. Obrigado a galera lá de Florianópolis, da rua Felipe Schmidt. Muito bem. Eu já falei para vocês da minha ida ontem lá na Assembleia Legislativa. Eu nunca vi tanta gente. E aí chamaram lá o prefeito, chamaram o outro, tal, e o Tadeu aqui de São José, fui representar São José, né? Eu estou em alta, hein? Eu estou em alta, vou ter que aumentar meu cachê. Então quero dividir com todos vocês, né, a minha ida lá. Eu já comentei isso, eu falei lá para o deputado da Igreja para Noivo lá, isso não me deixa envaidecido, eu quero continuar fazendo, quero continuar trabalhando, quero continuar sendo útil. Esse é o meu propósito. Agora é um presente, né, para a Prime TV, né? É um presente para a Prime TV. Ela tinha mais de 20 prefeitos, os prefeitos mais de renome, né, das cidades mais importantes do nosso estado, Joinville, Chapecó, Blumenau e Palhoça e São José, que São José é a maior cidade, né? Por isso que eu fui representar São José. Mas agora no show da tarde vem aí Cordeirinho de Deus. Pode entrar as meninas.
Ok. Algum recadinho aí, Solange? Algum recadinho? Recadinho para mim aqui. Ok. Que bacana, né? Os internautas lá estão elogiando aqui o nosso convidado central aqui, ó. Parabéns, doutor Marcelo, pela sua atuação. Ali, ó. Parabéns, doutor Marcelo, pela sua atuação. Entendeu? Estão falando aqui, ó. Bacana aqui, ó. Parabéns, doutor Marcelo, pela sua atuação. Parabéns, doutor Marcelo, pela sua atuação. Agora é o seguinte, e você quem é, meu bem? Ariana. Ariana? Aham. É tudo bem? Tá. Escovasse o dentinho hoje? Aham. Tá bom. E você quem é, meu bem? Jennifer. Jennifer! Tá tudo bem? Sim. E dormiste bem essa noite? Sim. Dormiste assim silenciosamente ou roncando? Silenciosamente. Tá bom. Não fica rindo, não fica rindo não. Oi, tudo bem? Tudo. Que linda que ela é, meu Deus do céu. E você quem é, meu bem? Ana Carolina. Ana Carolina. Quantos aninhos tens? 12. 12 com esse tamanho todo? Meu Deus! Tá tudo bem? Sim. E ontem, quando você foi dormir, antes de dormir, você tomou banho? Sim. E o sabonete era bem cheiroso? Era. Muito bem. É importante, né? É importante. E você quem é, meu bem? Fabiana. Fabiana? Tá tudo bem? Sim. Tens quantos? 10 anos? 10. Tu és do mesmo tamanho dela e ela tem 12 anos. O que é que houve? Não Ela sei. está tomando muito Todd? Mingau? Não sei. E ontem, quando você foi dormir ontem, antes de você fechar os olhinhos, você fez alguma oração importante? Sim. Fez? Sim. Muito bem. E vocês são da onde vocês? Qual é a igreja de vocês? Quadrangular. Qual é a tua igreja? Quadrangular? Qual é a tua igreja? Quadrangular. Qual é a tua igreja? Quadrangular. Muito bem. Agora encosta mais aqui. Agora vamos fazer fila, uma atrás da outra. Seguinte, ó, já que está todo mundo elogiando esse nosso cuidado central, vocês vão lá agora, tá, vão apertar a mãozinha dele. Ele é beijoqueiro, mas é um beijo só. De quem? Calma, não fala! Mas ele é um beijo só, tá? É um advogado famoso, olha lá. Olha lá como está lá o doutor Marcelo Leitinho lá, vai lá. É um beijo só, hein? Ele já pede 100 reais. Pede 100 reais. Fica ali, pede 100 reais. Parabéns pelo ensaio. Pronto, dinheiro ali. Agora bota normal agora. Vamos fazer um circo. Vamos fazer agora uma brincadeirinha. Mas encosta mais aqui. Vocês querem fazer uma brincadeirinha? Queres brincar? Quero. Queres brincar? Quero. Queres brincar? Quero. Queres brincar? Quero. Depois, pois é, foi na televisão, o Tadeu é chato, falou isso, aquilo. Depois eu não quero que vocês fiquem reclamando de mim, tá? Entendesse? Não vou falar lá pro tio Parisotto. Entendesse? Então tá. Tá certo, eu tenho que... Tá muito bem. Vamos brincar então? Tudo que eu falar vocês vão repetir. Mas berrando. Agora... Tudo que eu falar, vocês vão repetir berrando. Agora. No. Show. Da tarde. Vamos chamar. A nossa mestre. A nossa querida pastora. Quem é ela? Carla! Vem aqui, Carlinha. Vamos aplaudir a Carlinha! Aqui, boa tarde, pastora. Boa tarde. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado por trazer essas meninas, elas deram um show aqui, foi contagiante. Todos nós sentimos a energia bacana delas. Amém. Elas treinaram muito, exercitaram muito, como é que é? Ou foi fácil? Elas são esforçadas. Graças a Deus, elas têm feito bastante com a presença do Senhor, né? E elas têm se esforçado bastante. Cada uma delas, eu hoje estou aqui representando a professora, a Ellen, né? Que é a professora, é a mentora delas. E ela não pôde estar aqui, pedimos desculpas que ela não pôde estar aqui, eu vim representar ela hoje, mas é tudo para a honra e glória do nosso Senhor. A Cordeirinho de Deus é da Igreja Quadrangular. Igreja Quadrangular de Forquilinhas. De Forquilinhas. Isso, pastor Ivanir. Esse é um gigante, Esse é um dos... Depois do pastor Taborda, ele é o número 1. Mas entendendo? Politicagem. Ó, seguinte, ó, todos que participam aqui,
Ó, depois não esquece de falar com o doutor Fernando que ele vai dar 100 pila para cada uma, tá? Ou 100 falso. De mentirinha, tá? Para depois não ficar cobrando. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado, pode sair, obrigado. Muito obrigada. Sucesso. Pode levar o microfone de presente? Ok. É o show da tarde para todos os catarinenses. Eu não me canso de dizer que aqui no show da tarde a gente respeita a inteligência das pessoas, principalmente as crianças e principalmente as mulheres. Aqui a gente respeita pra caramba. Mas agora no show da tarde nós queremos ouvi-lo porque ele sempre tem uma palavra bacana pra gente, ele é diferente. Vamos aplaudir o doutor Daniel! Mais uma vez, boa tarde, amigos. E nada melhor, nada mais gratificante que ouvir essa peça que foi apresentada para o elevo espiritual, onde podemos alegrar nossa vida e nossa alma. Além de tudo, mediante as perguntas brilhantes de nossos companheiros, e a excelentíssima, com muita luz e com muita sabedoria, o nosso convidado central tem explanado todas as respostas, eu fiquei me perguntando e questionei, ai que saudade do PT, no momento que era pedra, agora é vidraça. Por que isso, Daniel? É porque quando ele era oposição, todos os empresários e todos os órgãos públicos se preocupavam cada vez mais e mais manter a qualidade do seu profissional e conservando sempre ele, para que não acontecesse greve. Infelizmente, nos dias de hoje, o que mais dá o incentivo é que você, trabalhador, abrisse sua empresa sem realmente as instruções corretas que hoje nós vivemos, manda procurar o Sebrae, mas sempre a minha pequena empresa, meus grandes negócios. E os negócios nós vimos muitas, até mesmo nesta mesa aqui, inúmeras pessoas questionando a facilidade de abrir e a dificuldade de manter e o trabalho que tem para finalizar. E a realidade nós vivemos nos dias de hoje e muitos profissionais que no qual outrora eram empregados, hoje são empresários e vivem um dilema, a dificuldade que o país hoje enfrenta. Mas não podemos perder a esperança, não podemos perder cada vez mais e mais nossa crença de entender que vale a pena lutar pelos nossos objetivos e pelos nossos ideais. A oportunidade de emprego está grande. Ouvimos muito dizer que a área para se profissionalizar existem inúmeras espécies. Mas aí vem a pergunta a você, amigo empresário. Você tem procurado manter os seus profissionais, dando oportunidade para ele se especializar na profissão que ele está atuando, para que ele possa ter carreira dentro da sua empresa? Fica aí a pergunta. Realmente nós devemos pensar nisso e valorizar a cada profissional. Cumprimento desde já e parabenizo por esse grande mestre que hoje é o nosso convidado central, aonde está advertindo, está nos salientando que vale a pena cada vez mais e mais estar atento e fazer a justiça prevalecer. Muito bem, agora no show da tarde nós temos umas atrações bacanas. Eles estão fazendo sucesso a nível nacional. Vem aí, sertanejo.com! Camaro, violino, não não se sangue, mas vou levar as gatas pra andar no meu Mustang. Mas vou levar as gatas pra andar no meu Mustang.
a Fiorino e ficavam loucas quando via o Camaro. Agora me atualizei, tô na moda, tô burguês. Eu e meu Mustang somos a moda vez. Quem de Camaro, Fiorino, Dodge Ram, não se zangue. Nós vou levar as gatas planta no meu Mustang. Yang, 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 yang. Mas vou levar as gatas planta no meu Mustang. Yang, 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 yang. Mas vou levar as gatas planta no meu Mustang. Yang, 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 yang. Mas vou levar as gatas planta no meu Mustang. Yang, 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 yang. Eu vou levar as gatas planta no meu Mustang. Ok, sertanejo ponto. Muito bem. Ah, tá fraco, tá fraco. Sertanejo ponto. Tá fraco. Sertanejo ponto. Melhorou. E aí a banda fazendo sucesso. Graças a Deus a gente está fazendo muito sucesso por onde a gente passa. E é sempre um prazer, uma honra estar aqui no seu programa mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E você quem é, Ferinho? Você quem é? Eu sou Luciano Matos. Isso é bacana. E você quem é, brother? MC Stike de Orobó, mais uma vez aqui. Como você falou, você está fazendo sucesso. Se a gente vem aqui nesse programa maravilhoso, é com certeza porque está estourado, viu? Tu continua solteiro ainda? Sempre solteiro. Vagabundo. E você quem é? Eduardo. Eduardo, grande Eduardo, hein? Ó, tranquilo aí, vocês estão mandando ver, hein? Isso é legal, né? Sempre promovendo a alegria, a descontração no ambiente onde a gente toca, onde a gente recebe o carinho, o agradecimento da galera, justamente por esse entretenimento que é muito gratificante. Ó, esse microfone aqui, ó, eu ganhei 15 microfones lá dos Estados Unidos, eu já dei 10. Esse aqui é para você, o 11º. Já cumprimentando a banda, cumprimentando vocês, parabéns por todo esse sucesso, a música bombando nas principais rádios, pô, que alegria. Aí tem o telefone, site, YouTube. Beleza, o pessoal que quiser contratar, tem tudo aí então na tela aí. Só convidar que a gente vai com o maior prazer. Obrigado, sucesso, Valeu. sucesso, obrigado. É o show da tarde para todos os catarinenses. O nosso convidado central de hoje é o renomado jurista Marcelo Antônio Paganello, expert, especialista em trabalhista e também exportações. Exportações. Eu vou pedir que o nosso querido pastor Taborda faça a sua próxima pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Marcelo. Existe uma situação que eu observo em algumas pessoas, alguns trabalhadores, que eles têm um salário, digamos, um salário declarado, um salário que é registrado em carteira, e eles recebem mais do que aquilo. A empresa faz isso para ela recolher menos INSS, sei lá o que é. Como é que fica essa questão ética do funcionário? Ele corre algum risco de estar recebendo um dinheiro por fora, uma espécie de abono? Ou para ele isso não tem problema, não incorre em ética ou problema legal no seu trabalho? Vamos lá. Bem, a questão ética, realmente, se já não está fazendo de forma correta, já não é ético, né? Mas as empresas realmente atuam de uma forma, infelizmente, às vezes, pelo meio que nós estamos, até eu gostaria de parabenizar hoje, além dos trabalhadores que existem no nosso país, mas parabenizar também os empresários, porque o nosso escritório advoga tanto no lado empresarial quanto para o lado dos empregados também. E nós percebemos que hoje abrir uma empresa não é fácil, né? E hoje o empresário não está sendo fácil pela questão da parte obrigacional, trabalhista e tributária. São os maiores cargos que temos hoje no nosso país, né? Então o que acontece? Muito empresário hoje assina a carteira do empregado de um valor e realmente repassa um outro valor para ele. Qual é o principal motivo disso? Contribuição previdenciária. É o primeiro motivo. O segundo motivo, a questão do próprio imposto de renda, né? Mas o imposto de renda vai interferir mais para quem? Mais para o empregado do que para o empregador. Eu tive um ano passado uma audiência trabalhista que eu nunca tinha participado assim, nunca tinha visto uma situação dessa. Um empregado recebia R$2.000 na carteira e ele estava informando ao judiciário que ele recebia, na verdade, 6.000. Ele tinha essa condição ele tinha provas para isso? Tinha. Depósito em conta bancária,
recibos, outras coisas que ele recebe por fora. Porque mesmo que o empresário ele assina a carteira com 2.000 e paga ele 6.000, o empresário vai pegar algum tipo de recibo, né? Bem, o que aconteceu? No momento lá que ele falou para o juiz que realmente ele recebia 6.000 e provou através de alguns documentos acostados na demanda trabalhista, no processo, o juiz fez uma pergunta a ele. Bem, se realmente você ganhava 6.000 reais, pela legislação do imposto de renda, você teria que declarar 6.000 reais. Você declarou os 6.000 reais? Aí o empregado olhou para ele e disse, não, eu não declarei. Tá, mas você está querendo, que você está informando para mim que você recebia 6.000 e você não declarou no imposto de renda. Aí assim, ó, está tendo alguma divergência aí. O que vai acontecer? Por esta demanda, eu tenho a obrigação de oficiar a Receita Federal, para a Receita Federal participar desse polo passivo dessa ação, e ele, no momento que realmente ela perceber que você, e eu sentenciar, que você recebia 6.000, além de correr, que a empresa também vai ser muito prejudicada, mas você, basicamente, no imposto de renda, vai sofrer uma penalização bem alta, além da multa, porque, na verdade, você está fraudando, né? E além dos juros e correção. Então, o juiz até recomendou para que nós possamos façamos um acordo. Porque assim, olha, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para você. Mas o empregado, ele era um motorista de caminhão. Até o juiz sugeriu que ele fosse com o advogado numa salinha para conversar com o advogado, mas ele não aceitou. Aí o juiz disse, olha, então tá bom, a partir de agora você está sabendo que eu estou oficiando a Receita Federal. O que vai acontecer no meu entendimento? Na verdade, ele não vai receber nada na demanda trabalhista. A empresa realmente vai ser penalizada na parte de previdenciária, de reflexo de fundo de garantia, vai ser penalizado por um monte de reflexo. Mas o empregado, basicamente, não vai receber nada. Porque ele vai acabar, se duvidar, ele vai ficar devendo para a Receita ainda. Porque aí, como ele declarou, qual é a diferença de 2.000 para 6.000? 4.000. Pega os 4.000, ele está no mínimo, acho que uns 3 anos. Ele não declarava esse valor. Pega os 4.000 com juros, multa, correção e bota tudo isso para ele. Todos os reflexos que a empresa vai pagar para ele, vai acabar pagando para o fisco. Então tem que tomar um certo cuidado, às vezes o empregado, e às vezes o próprio, quando vai procurar um colega, um advogado, tem que tomar um certo cuidado, o que vai se posicionar, o que ele quer realmente. Né? Porque o empregado, ele tem hoje a visão que a Justiça do Trabalho é para o empregado. Assim, ó, a Justiça do Trabalho é propenso para o empregado. Mas muitas coisas a Justiça do Trabalho está vendo também o lado empresarial. Tem muitos empregados hoje querendo situações que não cabem mais a eles. Né? Então, e isso às vezes não é culpa dos próprios empregados, é culpa dos próprios colegas, né? Que às vezes acaba de repente vendo ele, como se diz, ele fala uma situação, o colega quer colocar uma coisa a mais. Então tem que tomar um certo cuidado, porque os juízes trabalhistas estão ficando espertos quanto a isso, estão notando a situação e acaba gerando um problema depois para o empregado. Tá? Vou pedir, por favor, que a doutora Juliana Werner faça a sua segunda pergunta, por favor. Doutor Marcelo, o que acontece quando o empregado ele sai de férias e não retorna para a sua função depois que cessa o período de férias? O que a empresa pode fazer quando se depara com uma situação dessa? Hoje tem uma situação que muitos empregados estão atuando, estão fazendo dessa maneira, que se chama abandono de emprego. Né? Ainda mais quando chegando no verão em Florianópolis aqui. O que acontece? Se ele está retornando de férias, ele tem uma data, que a empresa se comunica a ele das férias dele, paga com antecedência as férias dele, com mais um terço condicional, e ele tem 30 dias que levar. Ele tem uma condição de ele vender os 10 dias dele, no máximo 10 dias. Tá? E aí a empresa pode comprar ou não. Mas de qualquer maneira, quando ele retorna à empresa, se ele não retornar dentro do prazo, a empresa aguarda ele por mais 2 dias, 3 dias, até porque ela vai estranhar a não presença dele, e vai tentar entrar em contato com ele. Se ela não conseguir entrar em contato com ele, ela vai notificá-lo dentro do endereço que tem dentro do contrato de trabalho. Se ele não apresentar dentro do prazo legal uma contra-notificação, ou pelo menos prestar os devidos esclarecimentos para a empresa vai caracterizar como abandono de emprego. Porém, ela tem alguns requisitos, alguns elementos que ela tem que cumprir. Uma delas é a publicação nos jornais. Tá? Tem que fazer uma publicação, além da notificação pessoal do empregado.
tem que publicar no jornal. E se o empregado, dentro dessas publicações, que tem que ser respeitado, o empregado não comparecer, aí sim ela vai dar despedida, vai dar abandono do emprego. Bem, existe um entendimento hoje nos tribunais que os juízes estão entendendo o seguinte: para caracterizar um abandono de emprego, no mínimo o empregado tem que estar ausente da empresa por 30 dias. Mas isso são entendimentos jurisprudenciais e não pacíficos. Então, se os empregados não comparecerem na empresa dentro do prazo de 30 dias, no meu entendimento já poderia, mesmo sendo dentro dos 30 dias, já poderia colocar como abandono de emprego, desde que respeitasse os quesitos. Mas alguns tribunais regionais de trabalho entendem que tem que ter no mínimo 30 dias. Tá? Queremos também agradecer a presença do nosso cantor e compositor, ele foi Revelação 2014, lançando seu novo trabalho, seu novo CD, divulgação nacional. Obrigado, Rogério Dum, pela sua vinda. É sempre um privilégio em tê-lo conosco. Eu peço, por favor, que Vossa Excelência cumprimente o nosso convidado central, o Dr. Marcelo Paganella e Babi? Babi e Paganella Advogados. Babi e Paganella Advogado, um escritório gigante ali ao lado do Shopping Center, do Shopping Beira-Mar Norte, um escritório gigante. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente esse renomado jurista e faça a sua importante pergunta, mas antes de 3 passos até o centro do palco, recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, doutor Marcelo. Como cantor, ator e compositor, eu me dediquei a ser autônomo e trabalhei muito pouco em empresas. Mas eu estava em São Paulo, numa das situações mais difíceis da minha vida, e precisava trabalhar, porque senão não vinha para Santa Catarina. E eu sou, aqui em Santa Catarina, se chama estofador, quem faz essas poltronas, em São Paulo é tapeceiro. E eu tive de recolher as minhas economias e comprar a minha ferramenta. E eu fui trabalhar móveis Tepperman. Quem conhece São Paulo, ao lado do Arocho, na rua Bento Freitas, bem no centro, atravessando a Avenida Paulista, a Avenida São João, e trabalhei durante 3 meses, mais ou menos. E quando eu fui receber, eu até conto isso, Tadeu, se me permite, porque o que eu tinha para receber nas minhas contas, eu tive que pedir uma mala emprestada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma mala. E cheguei na empresa, conversei com muita dificuldade, porque naquela época você tinha de comprar passagem, 1 mês de antecedência ou 2, para vir para Santa Catarina, e fui lá receber. E eu fiz nas minhas contas que eu ia receber, então é muito importante isso, por favor. Era R$120, como se fosse R$1.200 hoje, média, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E quando eu cheguei, que me apresentaram a conta, eu recebi 360 e poucos reais. O cruzeiro, na época, cadê o cruzeiro? Eu fiquei emocionado, muito feliz da vida, e ali no próprio Largo do Araújo, já comprei a primeira loja, ali já comprei uma mala. Resumo, o trabalhador naquela época que foi criado a lei do salário mínimo pelo Dr. Getúlio Dornelles Vargas, dava direito a muito ao trabalhador. E os nossos políticos e as leis, isso é minha opinião, que até hoje não trabalho de empregado, não sou aposentado, mas naquela época o direito era respeitado. E na minha opinião, os políticos, a legislação, ela tirou a maioria dos direitos trabalhistas. O que é que o senhor me diz disso, por favor? Bem, isso é uma verdade, né? Só que a questão é que, infelizmente, o nosso governo está mais preocupado em, vamos dizer assim, angariar financeiramente, junto com o trabalhador e o empresário, do que a preocupação para com o empregado mesmo. Tá? Realmente, a CLT, para ter uma ideia, é antiga, é de 46, né? Então faz sentido o que você está falando, né? E ela, na verdade, realmente hoje, ela está não acompanhou mais a nossa atualidade. Tá? Então, por isso que hoje existem orientações jurisprudenciais, existem muitas súmulas,
Existe muito entendimento jurisprudenciais dentro dos nossos tribunais porque a CLT não acompanhou. Porém, eu entendo que ela foi muito bem redigida na época. E realmente favorecia muito aos empregados, protegia muito os empregados. Eu entendo que o nosso Brasil hoje está mudando um pouco os seus conceitos de proteger mais os seus empregados. Nós tivemos, por exemplo, lá no Carvão, em Criciúma. Quantas pessoas adoeceram com seus 40 anos? Os mineiros lá, né, que passaram um monte de dificuldade. Hoje não acontece mais isso. Se acontecer um fato desse, a penalização é milionária em cima de uma empresa dessa. Então, o que acontece? A legislação realmente ela está sendo mais forte para o trabalhador. Consequentemente, isso faz com que a empresa se atente mais. Isso faz com que a empresa tenha que fazer um trabalho mais preventivo para não ser penalizada. Porém, o governo, infelizmente, quando falo o governo em geral, tá, envolve todos os órgãos, ele não ajuda, não colabora, no meu ponto de vista. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a Previdência, se parte do dinheiro da Previdência não fosse tirado para outras situações que o governo acaba não tendo uma organização financeira, com certeza a nossa Previdência estaria muito bom. Hoje, infelizmente, a contribuição previdenciária hoje é muito forte. Nós estamos tratando de milhões. Mas, infelizmente, o nosso governo não tem. Ele pega parte desse dinheiro que está lá na Previdência para atribuir a outras situações. E o que aconteceu? Em virtude desse rombo financeiro dentro da Previdência, o governo agora está condicionando mais para os empresários pagar. Mesma coisa, os 15 dias era o empresário que pagava, no 16º dia era a Previdência que pagava. Agora não é, o empresário tem que ficar um mês pagando e depois que a Previdência vai pagar. Então, isso tudo, o governo ele não está colaborando com a empresa. Ele está cada vez mais criando um ônus para a empresa, responsabilidade pela empresa, que as empresas hoje estão preocupadas. E aí vem uma coisa, eu como advogado também na área empresarial, nós advogamos para algumas multinacionais, e nós estamos percebendo uma coisa, dentro das reuniões que nós participamos, segurança do trabalho, envolvendo a parte preventiva. Cada vez mais as empresas estão querendo automatizar. Infelizmente, aí vem assim, não, mas aí é porque eles querem mais dinheiro? Pode ser, tem algumas empresas que têm esse pensamento. Porém, como eu estou atento quanto a isso, eu vejo também que o governo não está ajudando. Não existe uma compensação disso para o empresário. E qualquer coisa, o empresário é criminoso. Entendeu? Então, isso, o que está acontecendo? O empresário vai chegar assim, para que eu vou ficar me incomodando com o empregado se eu posso comprar uma máquina que já faz tudo? Posso automatizar. Então, são situações que eu percebo que isso é uma questão cultural. Infelizmente, no nosso Brasil, se você vê, não é que outros países são também desenvolvidos, são totalmente corretos. Não. Mas nessa questão trabalhista, eles se atentam mais. Existe uma questão cultural. O empregado hoje não vai fazer uma sacanagem com a empresa para se beneficiar no futuro. Ou, de repente, o empresário não vai fazer uma sacanagem com o empregado para se beneficiar depois. Mas essa questão que você está me falando, realmente banalizou bastante. E que hoje está começando, dentro das penalizações que está acontecendo, os empresários estão começando a se atentar mais. E, consequentemente, estão favorecendo os empregados. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, ao show da tarde, ao vivo, nessa terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2015, e nós tivemos aqui uma personalidade, um expert nos direitos trabalhistas, e hoje também nós não colocamos o tema, né? Importação e exportação também é uma área que ele é especialista e domina muito, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Então queremos cumprimentar o seu escritório, a sua banca. Obrigado. Queremos cumprimentar os empreendedores que confiam e continuam. Agora, depois que ouviram todo esse seu ponto de vista, o seu comentário, as suas argumentações, vão confiar mais ainda e, com certeza, esse leque de informações vai contemplar a muita gente, pessoas físicas e jurídicas, e assim vai. O Dr. Marcelo ele vai ter 3 minutos para fazer uma avaliação das perguntas e, na sequência, as suas considerações finais. Por isso, ele vai dar 3 passos até a frente, já recebendo os aplausos! Boa tarde, eu gostaria de agradecer aos telespectadores que estão aqui me vendo ao vivo, gostaria de agradecer a todos os presentes aqui.
pela inteligência das perguntas. Realmente são perguntas que estão dentro do nosso cotidiano trabalhista, dentro do nosso país. Eu acho que, no ponto de vista jurídico, se tratando na esfera trabalhista, nós estamos progredindo, estamos fazendo um trabalho preventivo perante as empresas estão preocupadas para com seus empregados, e isso faz com que cria-se uma corrente jurídica envolvendo tanto os órgãos administrativos, quanto envolvendo os empregados e envolvendo as empresas. Quero agradecer muito o apoio de todos aqui, quero agradecer ao Tadeu Soares pelo convite, e que estou à inteira disposição de maiores esclarecimentos. Se precisar de um apoio do nosso escritório, estamos à disposição também. E é isso aí, né? Muito obrigado, agradeço. Calma, fica ali, calma. Aqui quem manda aqui somos nós. Fica olhando lá para a televisão lá. Olha. Porque agora ele vai receber o quê? O carinho dos perguntadores! Opa, obrigado também, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Tem muita mulher aqui. Obrigado. Que pergunta grande também, não dá, né? Pergunta grande, pô. Pergunta grande também, né? Tá bom. Agora é o seguinte, agora fica assim. Direitinho. Pode botou o paletôzinho, diretor, tem que botar o paletó. Botou. Todo mundo elegante, eu quero aqui todo mundo elegante, hein? Todo mundo elegante. Quem quer sair na fotografia? Quem? Fica direitinho. Quem falou que não sai mais na fotografia? O doutor Nelson André aqui. Ele fala, não sai mais na fotografia, fica ali, pronto ali. O meu menininho lá de Campeche, aí, por favor, ali. Trabalhamos muito ontem lá, hein? Trabalhando pra caramba, então trabalhando no Campeche lá, um calor, 35 graus, 5 graus, botar mais um menininho, meu querido pastor ali, o esquema aqui, estava todo mundo assim, com sono, agora ele acordou todo mundo ali. Agora é o seguinte, eu vou pedir para a doutora Juliana, pega a florzinha ali, para dar a florzinha ali, vamos aplaudi-la, ajude ela ali, direitinho ali, ó, ninguém ajuda também, ali, meu Deus do céu, meu Deus. Fica aqui. Bom, já agradecendo, né? Bem que ela é uma simpatia, né? Bonita, mas ela também entende. Ela fez 2 perguntas ali de peso, hein? De peso. Esse aqui é o maior troféu da televisão brasileira, que são as flores. As flores, elas não mentem. As flores têm vida. Por isso, eu vou pedir que a doutora Juliane entregue essa flor para o nosso convidado especial, que hoje arrasou, deu um banho, por favor. Muito obrigado. Chega de beijar, beijou 3 vezes, já fica ali, ó. O homem gosta de beijar mesmo aí. Agora arrocha direitinho, encosta ali, pode encosta ali, encosta ali, comendador. Isso ali, agora ali, ó, capa. Não, peraí, aqui, ó. Você tem que ajudar também isso. Ajuda. Vamos lá, capa de ajuda. Lá, ok, alguém, clica ali, clica. Muito bem. Eu vou pedir, por favor, que o Nelson André pode sair, Pastor pode sair, pastor. Calma, não falei nada. O Natinho pode sair, Natinho. Vou pedir que a doutora Juliana leve essa fera até a sua... Não! Leve a doutora Juliana até a sua... leve. Mas direitinho. Isso aqui tem que segurar também, não? Não, essa é sua. Pode voltar, volta ali. Ali. Muito bem, deu. É bom, simpatia, é bom. O nosso convidado central, a nossa convidada também, simpatia é acima da média. E eu vou pedir que a nossa querida Solange Mello, mas antes que ela prepare lá o Raul, né? Mas antes, o Ronald, tu estás preparado com aquela música boa? Então prepara lá com a Solange, prepara lá. Mas agora no show da tarde nós queremos ouvi-lo, o nosso professor. Ele é poliglota, ele tem uma capacidade. Ontem estive lá no Campeche, lá, nós passando, professor. Tem um carinho especial lá com o Campeche, e ontem nós fechamos 2 mesas lá no Campeche, mais 2 mesas. O Campeche estão adorando o nosso projeto. Por isso, vamos aplaudir o professor Donato!
O tempo foi o nosso inimigo, mais uma vez, e não pudemos usufruir um pouco mais dos conhecimentos do nosso entrevistado. Daí a necessidade, conforme disse o Tadeu, do seu retorno para que falássemos daquilo que ele entende bastante, que é a balança comercial, a exportação, a importação. Falou-se aqui em automação. Falaremos então, nesta outra oportunidade, do desaparecimento de profissões e da mão de obra brasileira. E falaremos também, se ele retornar, da China, que está também anulando a capacidade de produção brasileira e de grande parte do globo. Os impostos absurdos aqui cobrados e a mão de obra quase de graça da China faz com que os nossos empresários fechem as suas indústrias e passam a produzir lá fora. E eles não se apercebem de uma coisa muito importante, uma catástrofe mundial, economicamente falando. Um dia a China resolve cobrar um outro preço. Se quisermos retornar à produção no nosso país, nossas máquinas já estarão sucateadas, os nossos armazéns já terão se transformado em igrejas, ou se demolidos em grandes prédios, e não haverá mais o retorno da produção, porque nem mão de obra especializada teremos. Retorne, precisamos dos seus conhecimentos. Obrigado. E olha que o nosso professor Donato, ele não elogia ninguém, hein? Ele não elogia ninguém. Esse homem, ele é uma pimenta, ele não elogia ninguém. Mas agora no show da tarde é outro momento importante, é um momento que a gente sempre quer saber a satisfação do nosso convidado central. Isso é importante para o fechamento do nosso projeto. Por isso vamos aplaudir Dr. Daniel! Estamos chegando ao final de mais um programa Show da Tarde. E mediante esta apresentação, que aqui sempre ao partir ao meio-dia, às 2 da tarde, estamos sempre promovendo o melhor para você. E mediante a pergunta de nossos convidados especiais e dos companheiros da mesa, eu venho a perguntar especialmente ao nosso convidado central. Por acaso alguma das perguntas dos nossos companheiros desta mesa foi agressivo ou ofendeu o amigo em alguma delas? De momento algum, de jeito nenhum. Sendo assim, agradecemos desde já a sua participação e fique conosco no programa Show da Tarde com Tadeu Soares. Eu quero também aplaudir mais uma vez a Igreja Quadrangular, o pastor Narciso Parisotto, e também o nosso pastor ali, o pastor que falei ali do lado, esqueci o nome do pastor, está aqui? Hã? Pastor Cecílio Faria, que eu tive o prazer de entregar a encomenda para ele, encomenda, e eu já estou repetindo porque foi uma coisa muito bacana para as pessoas que nos dão o prazer nessa nossa caminhada da comunicação. O pastor lá de Palhoça entregou a encomenda para o prefeito de Palhoça, o Camilo. O pastor lá de Joinville entregou a encomenda para o prefeito de Joinville. O cara era um gigante, além de ser prefeito, ele é um dos caras mais ricos lá de Joinville. O cara veio lá de Chapecó, Caramori, o pastor entregou para ele, o Caramori entregou para o pastor, aí Blumenau, Joinville, enfim, e aqui de São José, mas antes, não é para me engrandecer, quem me conhece sabe disso. Antes disso, o pastor Parisotto, ele citou 3 nomes lá, 3 nomes. O presidente nacional, depois tem os 10 mandamentos, hein? Não esquece. Ele citou o presidente nacional da Igreja Quadrangular, depois citou um outro lá que é presidente, sei do que lá, teve 8 mandatos, e depois ele citou o pastor Cecílio, onde o Tadeu
entregou a encomenda lá para o pastor. Então tinha muita gente, nunca vi tantos prefeitos. Os caras viajaram lá de Chapecó, um momento ali de 3 minutos. De 3 minutos. Depois de tudo isso, eu quero cumprimentar os nossos cameramen, lá em cima do Márcio, a nossa produção, que essas pessoas fazem o diferencial aqui no Show da Tarde. E é claro que... Uma ótima terça-feira. Obrigado a todos por estarem ligados na Prime TV no Show da Tarde. E agora nós vamos encerrando o nosso programa com ele, Rogério Blum! Se esqueceu de mandamento. Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes, muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para
para a casa de Deus.